Sempre fala, né, Cristiano, que metade de quem somos Claro, tem a genética, tem o fisiológico, tem o biológico, mas 50% também tem o ser modelado pelo meio, pelas pessoas, pela família, pelas influências dos professores, as inspirações. Então, é muito interessante ver a sua trajetória de o que você idealizou de fazer, de ser, né, na essência, e estar lá e viver um pouco essa profissão do seu pai e ficar curioso do que poderia ser, se tornar a profissional. E depois ter esse direcionamento para uma outra área e finalmente da fisioterapia a gente está em anatomia humana hoje em Em dia. anatomia humana. Exatamente, essa questão da influência, principalmente nos nossos valores, né? Eu acho que a parte do meio social, ela influencia muito. Inclusive, na anatomia, propriamente dito, eu acabo falando bastante sobre isso, né? Existem marcas anatômicas que são deixadas no nosso corpo às custas dessas questões de influências sociais. Marcas anatômicas por conta de questões sociais, vocês ouviram? Fala mais sobre isso. É muito legal, né? Quando a gente pensa em desigualdade social, todo mundo pensa para aquele lado financeiro, né? Mas existem vários tipos de desigualdades sociais, né? Desigualdade regional, desigualdade de gênero. Então, quando a gente verifica essa questão das desigualdades sociais em si, a gente consegue notar que desde o contexto da educação lá no passado, várias coisas eram destinadas de acordo com o que a cultura permitia acontecer. Perfeito. Então, por exemplo, o uso de espartilho muito apertado pelas mulheres lá no passado para ser mais charmosa, para conseguir um bom casamento. Né, cursava com escolioses, como os artigos científicos, né, hoje já começam a descrever. Alguns tipos também de desigualdade de gênero já colocavam que homossexuais tinham um crânio menor, ou que falavam que o cérebro era menor e por isso influenciava nessa questão. Ou seja, tentavam utilizar da anatomia por algo não palpável para justificar uma identidade. Perfeito. Então, a gente verifica aí, né, várias situações em que a desigualdade social, seja de gênero, seja regional, seja a parte financeira também envolvida, traz pra gente alterações e deixam cicatrizes no corpo. Por exemplo, né, uma coisa que eu vi bastante agora vindo para São Paulo é a questão das pessoas que estão em situação de rua, né? A gente já sabe que a exposição ao sol, exposição a luzes, né, de partes artificiais também altera toda a nossa questão da melatonina em si. Claro. E Toda a aí, produção química que a gente tem é impactada pelo como a gente vive, né? exatamente. Nosso maior órgão receptor é a pele. Sim. Então, a gente verifica várias alterações que essa desigualdade social vai deixando marcas nessas pessoas, inclusive tanto na parte da pele quanto em outros órgãos. Super legal, dá pra ver que você é apaixonado pelo assunto. Sou suspeita a falar que eu amo anatomia. O que você mais gosta dentro da área? Conta pra gente. Eu gosto da humanização, né? O primeiro paciente é o cadáver. Então, o primeiro contato que as pessoas têm durante a formação na área da saúde é o cadáver. Então, tudo ali começa com a questão do respeito. Claro. Né? Então, para mim, essa parte da humanização, do acolhimento ali com o estudante, mostrar para ele a importância daquele corpo que está ali para estudo, já começa todo um trabalho, não só de uma formação técnica, mas também de uma formação humana. Então, Claro. essa humanização, para mim, é o que eu mais amo. Não? De respeito, né? Exatamente. E aí, a partir disso, de se doar literalmente o próprio corpo, a gente poder expandir com técnicas, ferramentas e inovação para as próximas gerações. Exato. Eu confesso que a primeira vez que eu toquei numa medula, eu tive uma problemática enorme, porque me remeteu a um shimeji, uma coisa assim, meio... Nunca mais, por um tempo, eu não comi mais e fiquei pensando, gente, como é lidar com cadáveres, com mente, com cérebro em ação ali, vivo, né? De certa forma, ainda os resquícios de algo que se foi, mas que ainda é e que serve aí para um estudo que é perpétuo, né? O que eu acho muito interessante essa sua colocação é que cada estudante, cada pessoa, né, às vezes é só um visitante, mas não é um estudante da área, ele remete pra gente uma expectativa e uma experiência diferente. Sim. Para uns, às vezes, é traumático, e a gente tem que entender isso como docente. Claro. E para outros também é algo surreal, que era o sonho da vida dele poder tocar. Uma fala muito interessante de um estudante que eu tive da psicologia, que ele pegou, me pediu para, né, tocar a parte do encéfalo, do cadáver ali, e eu falei para ele, né, com todo cuidado, coloquei em suas mãos, ele disse, nossa, quanta coisa não passou aqui. Né, sonhos... Tô arrepiada. Né? Quantos pensamentos, quantas ideias, quantas memórias não foram contidas ali. Né? Enquanto para outros é apenas uma peça. Então, para a gente que estuda anatomia, a gente tenta passar para todos que a nobreza daquela questão em que o corpo está sendo, seja ele doado voluntário ou seja ele doado de forma estatal, que são as duas possibilidades que a gente pode adquirir um corpo para estudo, ele é uma peça rica. Então, o respeito é uma coisa que a gente deve deixar, tendo essa expectativa de, nossa, o que passou por aqui, ou, né, do receio e a gente trabalhar isso. Aproveita, Cristiano, compartilha com a gente, que eu acho que aqui a gente está também para promover consciência.
E às vezes as pessoas não sabem qual é a forma que, de forma voluntária, a gente pode doar os nossos órgãos para estudo. Ó, muito obrigado. Até para falar sobre isso, eu acho que é muito importante. Existem dois meios de doações de cadáver. Um que a gente chama de doação voluntária, é onde a pessoa em vida, ela tem a intenção de doar, então ela procura alguma instituição de ensino que tem um programa de doação voluntária de corpos e preenche uma ficha e faz todo o aspecto técnico, né, burocrático para essa intenção de doação. Mas uma coisa que é muito importante, Marina, as pessoas, elas têm vontade quando está em vida. A partir da hora que ela evoluiu para óbito, quem tem a tutela do corpo são os familiares. Então, junto com a intenção de doação, também temos que trabalhar a parte de conscientização dos nossos familiares. Então, qualquer universidade que tenha um programa de doação voluntária, né, já prescrito, já trabalhando ali e ativo, ele pode estar recebendo esse corpo, né, sendo destinado pelos familiares. Perfeito. Isso é um caminho. Um outro caminho que era o mais comum, hoje já está bem dificultoso, até pela tecnologia, né, diminuiu o número de doação, é a doação, né, voltada pelo Estado. Porque quando uma pessoa ela não é reclamada, isso é um ponto muito importante. O pessoal chama de cadáver desconhecido, indigente. Isso são termos mais populares, porque ele é conhecido por alguém, muitas vezes ele tem a documentação. Indigente ele não é, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, né? Então o termo mais adequado para essa parte de doação são cadáveres não reclamados. Então cada estado tem a sua parte burocrática. Então, uma pessoa que evoluiu para óbito, ninguém reclamou o corpo, ele está sob a tutela do Estado. E aí o Estado tem os programas, as universidades que são adaptadas para receber esses tipos de corpos. Eles entram em contato com as universidades, para uma ficha rotativa normalmente, e aí faça a doação via Estado. Então, a universidade, ela não é dona do cadáver, ela tem a tutela do cadáver. É quase que uma concessão para o uso por um período, enfim, né? Isso, é para pesquisa, para estudo. Então, tudo que foge disso não pode ser utilizado. Tá. Nossa, super. Gente, que burocrático, né? Quem imaginava que querer ceder e doar de forma voluntária passasse por tantos processos até chegar nessa ponta, né? Sim. E é muito legal de ver o respeito e a humanização que você está dizendo, né? Pela qual, pelo menos você como docente, inspira nos alunos e nas pessoas que têm o prazer aí de encontrar no caminho para desenvolver. Sim, porque é um ato, uma nobreza, né? Então a gente valida muito essa questão, né? Uma pessoa que tem uma intenção, hoje os programas de doações de cadáveres eles estão bastante em alta, né? O professor Kennedy da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Ele tem um programa muito interessante. Não vou citar outros porque senão vou estar em falha, porque existem vários programas de doação voluntária, mas é muito interessante o cuidado que se tem desde a captação de voluntários, bem com a tratativa dos corpos. Perfeito. É bem legal.